Bom, galera, o Corinthians fechou uma nova contratação, que eu vou comentar com vocês. Tem também da questão da proposta que o Timão recebeu, Guinegão, Rodrigo Garro, enfim, eu vou comentar algumas coisas com vocês, porque Rodrigo Garro foi pro departamento médico, e não só ele, tem jogadores recheados por lá. Vou compartilhar as últimas atualizações que saíram, comentar algumas coisas com vocês. Você que já é inscrito no nosso canal, só vou pedir por gentileza para você deixar seu like. Você já conhece o nosso trabalho, então deixa esse like aí. Você que é novo e chegou agora, deixa seu like também, nos ajuda, que isso compartilha, né, o vídeo com outros corintianos também. Bora comentar aqui sobre o Corinthians, sem enrolação, direto da notícia, porque é o seguinte, o Zenit da Rússia fez uma gracinha, né? Sinalizou 15 milhões de euros, né? Cerca de 94,5 milhões de reais pelo Guinegão. Tipo assim, os caras resolveram fazer um teste com a diretoria atual do Corinthians. Ah, vamos oferecer um valor ali, né? Pra ver se os caras gostam desses valores, né? E a gente, sei lá, não sei, é um teste com a diretoria do Corinthians, obviamente. Mas a notícia é que o Corinthians nem abriu conversas, ainda bem, tá? Até porque o Guinegão é uma joia hoje do Corinthians. E eu acho que tem potencial pra valer muito mais. Só pra vocês terem uma ideia, o Endrick do Palmeiras foi vendido por 374 milhões de reais. É uma venda alta, né? Que aconteceu lá no Palmeiras, enfim. Só que o Guinegão, eu não tô falando que vai chegar a ser vendido por isso, mas tem o potencial de ser vendido ali por, pelo menos, tá? Hoje, com a atuação do Guinegão, 150 milhões de reais. É bem verdade que a multa que o Corinthians tem hoje no Guinegão de 630 milhões é uma multa pra proteção, né? Então, eu acho que uma venda interessante hoje, nesse momento, agora, da evolução do Guinegão no Corinthians hoje, seria por volta de 150 milhões de reais, tá? Seria uma venda interessante, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. O clube russo, por sua vez, não desistiu e avisou que deve apresentar uma oferta maior em breve, de olho na segunda janela europeia. O Corinthians e o staff do Guinegão acreditam em sondagens de grandes centros da Europa no fim do ano. Clubes da Alemanha e da Inglaterra também fizeram consultas. O atacante possui multa rescisória de 140 milhões de reais para clubes do Brasil e 100 milhões de euros, 630 milhões para o exterior. Ou seja, eu espero que o Guinegão não seja vendido por preço de pinga. Eu espero que saibam valorizar o moleque. Mas vamos lá, galera, de verdade, eu acho que o Guinegão não fica muito tempo no Corinthians. O Corinthians tem necessidade de dinheiro, tem dívidas para pagar, e eu não acho que o Guinegão vai ficar muito tempo no Corinthians. Só pela notícia que é da Itatiaia Sport, né? Da Itatiaia Sport, dá a entender que o Corinthians tem um real interesse de negociar o Guinegão brevemente, tá? Eu acho que o Corinthians vai aproveitar essa valorização do moleque, vai aproveitar essa evolução. Obviamente que eu gostaria que o Guinegão permanecesse bem mais no Corinthians, fosse mais lapidado, enfim, mas o Corinthians eu acho que vai aproveitar essa alta dele pra fazer negócio com o Guinegão. É a minha opinião, tá? Nesse momento, referente a isso, ao Guinegão. É a minha opinião, tá? Mas eu gostaria de ver o Guinegão por mais tempo no Corinthians. Não sei, vamos ver como é que vai ser aí. Mas, cara, por menos de 150 milhões nesse momento eu não vendo, não. Tem que ser uns 150 milhões aí pra cima, tá? Na minha opinião, nesse momento, tá? Bom, galera, é o seguinte. O Corinthians fechou também uma nova contratação aqui, né? Que foi do... Como é que é o nome dele aqui? É o Alex Cabreira, né? Que ele foi demitido na gestão do Augusto Melo, né? Quando fez a troca ali de gestão, não foi nem na gestão do Augusto, foi na gestão do Stable, né? Tiraram ele porque ele era da gestão do Augusto, né? Aqui, ó, o atacante Memphis Depay liderou um movimento interno com os jogadores e pressionou a diretoria do Corinthians pela contratação do fisioterapeuta Alex Cabreira. Cabreira havia sido demitido há 2 meses por pressão política, por ser próximo, é isso mesmo, do Augusto Melo, mas sempre recebeu elogios dos atletas. Diante das recentes lesões no elenco, Memphis reforçou a cobrança pelo seu retorno, tá? E assim, galera, saiu uma repercussão aqui que o Memphis colocou no Instagram, né? Uma postagem do antigo preparador físico, né? Dizendo que ele fazia muita falta, e obviamente isso aqui gerou uma repercussão, mas alguns jornalistas já estão trazendo isso aqui como, ó, rachou, né? Treta entre Dorival Júnior e Memphis Depay, porque não tem muita notícia, né? Então tem que gerar alguma audiência, alguma coisa assim. Aí tem que trazer, né? Essa treta toda aí, né? Que eu acho, assim, completamente desnecessário, né? Se não tem notícia, não tem notícia, irmão. Ontem, segunda-feira aqui, eu não trouxe nenhum vídeo porque eu não achei nada interessante aqui pra trazer pra vocês. Eu preferi esperar acontecer as coisas primeiro pra comentar aqui com vocês. Não vou ficar aqui enchendo linguiça com vocês no canal, galera. Só pra gerar like, clique, audiência. Se não tem, mano. E acabou. Eu vou trazer mentira aqui pra vocês? Enfim, Diego Pereira, né? O Memphis não gostou no último jogo contra o Atlético Paranaense, ele sofreu a lesão. A tendência é que ele entraria no segundo tempo da partida. Ele não jogaria os 90 minutos. Só que aí o Dorival foi e colocou ele no primeiro tempo, né? Achando que o jogador era importante, enfim, pra já iniciar no primeiro tempo. Ele achou que ele iria entrar no segundo, acabou acontecendo o que aconteceu, sofreu o edema, saiu irritadíssimo, a gente viu, e aí ele acabou fazendo essa postagem. Não foi interessante? Não foi, porque é algo que eu acho que deve ser resolvido internamente, é minha opinião também, tá? Tem que ser resolvido internamente, mas ele acabou fazendo essa postagem, mas aí, galera, de verdade, não é pra tanto também, né? Caramba, tô colocando R em tudo aqui, velho. Não é pra tanto também, né?
Pelo amor de Deus, né? Os caras gostam de aumentar, porque não tem muita notícia agora relevante do Corinthians por esses dias, né? Não tem. Aí os caras querem criar picuinha também em cima disso daí. Aí, pelo amor de Deus, né? Mas o Memphis tem muita voz dentro do Corinthians, isso é fato, né? Vamos ver aí. Vamos ver como é que esses caras conversam aí. E assim, né? O Rodrigo Garro sofreu a lesão e são vários jogadores no DM agora. O Rodrigo Garro sofreu uma lesão na panturrilha. Vai ficar afastado aí por cerca de 4 semanas, um mês, podendo chegar a 2, né? Porque foi uma lesão de grau 2 na panturrilha. Novamente o Rodrigo Garro quebrado. Cara, será o novo Renato Augusto no Corinthians? Não é possível, né? Mas vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia dos jogadores que estão no DM, tá? Hoje, nesse momento, agora. Rodrigo Garro, com lesão. Memphis Depay, com edema. O André Carrilho, que também tá afastado, né? Por lesão também. Aí a gente tem o Ranieri, que ainda tá em transição física, né? Ainda não voltou. O Charles, com dores nos joelhos direitos também, né? E o José Martins, falei do José Martins, mas se não falei é 6, tá? Com trauma no tornozelo. 6 jogadores no DM, 5 titulares. Irmão, me desculpa, mas eu não consigo, galera, eu não consigo ver isso daqui como normal. Não consigo. Cara, a minha pergunta é, que tipo de preparador físico que a gente tem no Corinthians? Isso mostra que só assim, ó, só esses problemas físicos aí expõem o trabalho do Dorival já há muitos anos, e não é só no Corinthians não, tá? Não é só no Corinthians. O preparador físico é o Celso Rezende, né? Que trabalha com o Dorival já faz 30 anos, cara. E desculpa, isso tem muito a ver com o preparador físico do Corinthians. Os preparadores físicos do Corinthians. Porque não é possível. Isso já é de praxe com essa equipe aí do Dorival e outros clubes também. Não é só no Corinthians, não. Toda hora os jogadores se quebram. E assim, o Corinthians paga uma folha salarial alta pelos titulares, cara. Pra essa equipe, pra esse elenco do Corinthians, 40 milhões de reais pra não terem esses jogadores disponíveis. Os caras quebram toda hora. Toda hora os caras quebram, meu. E aí não dá pra entender, velho. Troca o preparador, não sei, faz... Pelo amor de Deus, cara, que preparador físico é esse que a gente tem no Corinthians? Impressionante, tá? Impressionante. Mas a gente já não tem o Rodrigo Garro de novo, né? Agora, só pra vocês terem ideia, o Dorival Júnior só teve em 2 oportunidades, ou seja, em 2 jogos, o trio Memphis, Yuri e o Garro. Em 2 jogos, desde quando ele chegou no Corinthians. Dorival já tem 26 partidas, né, pelo Corinthians já. Inclusive, né, conseguiu arrumar essa defesa também. Parabéns ao Dorival, que, cara, conseguiu trazer uma consistência defensiva. Hoje a gente é bem melhor do que com o Ramon Dias na questão defensiva, tá? A gente pode ter, assim, algumas deficiências ofensivas no ataque, até porque a gente não tem esses jogadores aí disponíveis, a gente nunca tem, mas ainda bem que a gente tem alguns reservas da base agora que vem sendo soluções pro Corinthians, que nem, por exemplo, aí, já do Guinegão, né? O Maicon voltando, uma galerinha toda aí, deixando o elenco um pouco mais recheado, mas, galera... assim, o Dorival do trabalho defensivamente hoje é muito bom, mas os preparadores físicos do Dorival, assim, desculpa falar aqui pra mim, tá? É a minha opinião. Tá horrível. O trabalho tá horrível de vocês. Toda hora o jogador quebra, irmão. Pra mim não é normal isso. Não sei pra você, mas pra mim não é normal. Toda hora os caras quebram. E aí é o seguinte, como a gente não vai ter o Rodrigo Garro aí por cerca de quase um mês, seria interessante esse time do Corinthians aqui que eu coloquei aí na tela, tá? Hugo Souza no gol. André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrício Angeleri. Aí a gente coloca ali, no caso o Fabrício Angeleri, né, como terceiro zagueiro ainda não vem tão bem, mas daria uma chance ainda pro cara, até porque a gente tem o Tchoca, né, na zaga também, que foi bem, né, na última partida, enfim. Aí deixa o Angeleri ali. Aí a gente, porque foi bem, tá, esse esquema do Corinthians foi interessante no último jogo, eu acho que eu manteria, tá, nesse momento aqui. E aí colocaria o Mateuzinho lá pela direita também, né? Aí o Breno Bidon aqui mais no meio. O Maicon permaneceria também por conta da lesão do Ranieri, enfim, vocês sabem, que tá fora ainda em transição pro próximo jogo, né? Matheus Bidu mais à frente, que vem bem no Corinthians também. Aí eu colocaria o Memphis aqui, ó. Já que a gente tem a lesão do Rodrigo Garro, eu colocaria o Memphis aqui como o cara pra fazer essas jogadas. Claro, ele vem jogando assim na seleção holandesa, tá? E ele vem muito bem, né? Jogando assim de trás, tá? Ele vem muito bem. O Memphis. O Corinthians tem algumas opções também. Seria interessante o Breno Bidon aqui também, né? Ele consegue cadenciar o jogo. Tem alguns jogadores na reserva que fazem mais ou menos o que o Rodrigo Garro faz aqui. Aí, no caso, eu deixaria o Guinegão na frente, junto com o Yuri Alberto e o Memphis mais atrás, fazendo a posição do Garro, tá? Eu acharia mais interessante o Corinthians fazer isso daqui. O Dorival fazer isso daqui, tá? Manter o esquema, né? Que já tá posto de 3 zagueiros. Enfim, deixaria essa galerinha aí. Bom, vamos ver aí como é que o Corinthians se comporta no restante dessa temporada, tá? Mas eu tenho esperanças, assim, com esses jogadores retornando aí, de o Corinthians fazer finalizar, né, essa temporada galgando posições melhores e quem sabe conquistando essa Copa do Brasil. Vamos ver. Galera, por enquanto é isso, deixa seu like, se inscreva no canal, a gente volta na próxima, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!